E aí, pessoal, saiu o resultado da ISA Energia e olha, o número assustou. Lucro caindo forte, mas será que o buraco é tão fundo assim? A história não é bem assim, não. Vamos fuçar nesses números para entender o que tá rolando de verdade com essa gigante. Então, o nosso papo hoje vai ser o seguinte. Primeiro, rapidinho, quem é a ISA? Depois, vamos direto ao ponto. Que história é essa do lucro que despencou? A gente vai ver a aposta de bilhões que a empresa está fazendo, quanto isso está custando e, claro, no final das contas, o que pinga no bolso do acionista. Bora lá? Beleza, vamos começar pelo começo. Pra gente falar de resultado, primeiro a gente precisa ter noção do tamanho do bicho, né? Quem é a ISA Energia no jogo da energia do Brasil? E olha, não é qualquer empresa. Estamos falando da terceira maior transmissora do Brasil. Pensa só, ela está em 18 estados e 1/3, 30% de toda a energia que a gente usa no país passa pelas linhas dela. E se a gente olhar só para São Paulo, aí o número é absurdo, 95%. É um negócio com receita bem previsível, com contratos de concessão longuíssimos na casa dos 20 anos em média. Bom, agora vamos para o que interessa. Para o número que deixou todo mundo de cabelo em pé. O resultado. A manchete que saiu por aí foi de queda forte no lucro. Mas a gente precisa entender. É para se desesperar mesmo? Olhe na tela, menos 40%, é isso mesmo. O lucro líquido caiu 40% no quarto TRI de 2025, quando a gente compara com o mesmo período do ano anterior. É uma pancada, não dá pra negar. Só que tem um grande mais aí. É aquela história, né? O diabo mora nos detalhes. Essa comparação é totalmente furada. Sabe por quê? Porque lá em 2024, o lucro foi artificialmente maior. Teve um efeito de imposto, uma coisa que não acontece sempre, que fez o lucro parecer gigante. Então comparar com essa base super inflada não dá, né? Então, para a gente ter uma foto mais fiel da realidade, vamos olhar o ano todo, não só o trimestre. Aí a gente vê uma queda de receita de 4,5% e o lucro anual caindo 22%. Continua sendo uma queda, claro, mas aqui a gente começa a enxergar o verdadeiro vilão da história. O problema está nas despesas financeiras, que dispararam. E aí vem a pergunta de $1 milhão. Por que essa despesa financeira subiu tanto? A resposta para isso é a chave para entender a ISA hoje. Ela está no meio de um ciclo de investimento gigantesco. 12 bilhões de reais. É isso que a empresa planeja investir até 2030. É uma grana pesadíssima. É basicamente a empresa plantando hoje, e muito, para colher lá na frente, com mais linhas, mais modernização e, claro, mais receita. E essa montanha de dinheiro se divide em duas partes. Uma metade, uns 6 bilhões, é para construir coisa nova do zero. A outra metade, mais ou menos uns 6,3 bilhões, é para dar um trato no que já existe, reforçar, melhorar. O objetivo das duas coisas é o mesmo: conseguir transmitir mais energia e, com isso, faturar mais. Pois é, mas como nada na vida é de graça, um plano desses custa caro. E de onde vem o dinheiro? Bom, o preço desse crescimento todo aparece bem claro numa linha do balanço, a dívida. Dá uma olhada nesse gráfico. Só no último ano, em 2025, foram 5,1 bilhões de reais investidos. Isso é 40% a mais que no ano anterior. É o maior investimento da história da companhia. O pé está no fundo do acelerador. E qual a consequência disso? Tá aqui. A dívida líquida pulou 38% num único ano. Foi de pouco mais de 10 para mais de 14 bilhões de reais. Ou seja, a conta é simples. Para investir tanto, a empresa está se endividando bastante. Isso joga a alavancagem, que é aquela continha da dívida líquida dividida pelo EBITDA, para 4,1 vezes. Pessoal, 4,1 é um número alto, é um sinal de alerta, é o principal ponto de atenção para quem investe na empresa. E a tendência é que essa alavancagem suba ainda mais antes de começar a cair. Beleza, a empresa tá investindo pra caramba, a dívida tá subindo, e aí fica a grande questão, né? A pergunta que não quer calar. E o acionista? Sobra alguma coisa no meio disso tudo? Vamos fazer uma conta de padaria aqui, olhando pro caixa. A operação da empresa gerou 4 bilhões de reais em 2025, entrou 4 bi. O problema é que saiu muito mais. Somando investimentos, juros da dívida e o que foi pago de dividendo, a conta dá 8 bilhões. Quer dizer, saiu o dobro do dinheiro que entrou. A empresa tá queimando caixa para conseguir crescer. E com essa necessidade toda de dinheiro, o que acontece com o dividendo? Ele fica magrinho, né? A expectativa é de um dividend yield aí na casa dos 5%. Para uma empresa de energia, que costuma ser boa pagadora, 5% não é nada demais, vamos combinar. E é aqui que o negócio aperta. Olha essa comparação. A expectativa de retorno para a ação da ISA é a inflação, o IPCA, mais uns 4,9%. Agora, olha para o lado. Um título do Tesouro, que tem risco quase zero, está pagando hoje IPCA mais 7,34%. A conta não fecha, porque alguém correria o risco do mercado de ações para ter uma expectativa de ganhar menos do que o governo paga sem risco nenhum. No final das contas, a escolha é essa. De um lado, a paciência. Apostar que todo esse investimento da ISA vai dar muito certo lá na frente. Do outro lado, a segurança. Pegar um retorno maior garantido, agora na renda fixa. É uma decisão sobre o seu perfil, sobre o seu tempo. Qual jogo cada um quer jogar. Essa é a reflexão que fica. Então por hoje é isso, pessoal. Obrigado pela audiência. Lembre de curtir, compartilhar e seguir o Boizão Para continuar aprendendo. Mooney!